Bom, então, iniciando a aula de avaliação da epilepsia, esses são os principais instrumentos para avaliar uma pessoa com epilepsia ou com suspeita de epilepsia. São os principais instrumentos disponíveis. Realmente é o principal recurso. Assim, eu sei que vocês ouvem isso várias vezes durante o curso, né, durante a semiologia e durante as clínicas. Isso é repetido como um mantra sobre a importância da anamnese. A anamnese ela é muito importante. E na epilepsia, minha gente, na abordagem dos pacientes com epilepsia, é fundamental, não tem como. Isso é muito verdade. E vocês, durante a aula, vão entender melhor por quê. É importante que a anamnese seja feita com o paciente e com alguma, de preferência, com um acompanhante que tenha testemunhado o evento ou os eventos, né, suspeitos de serem crises epilépticas, para contar o que aconteceu. Porque tem coisa, e vocês vão ver durante a aula, que só o paciente pode contar, mas vai ter outras informações que a gente só vai conseguir com uma testemunha, com alguém que presenciou. Mesmo que seja alguém que não tenha testemunhado, mas se conversou com quem testemunhou, isso já ajuda muito, tá? Se não vem na primeira consulta, a gente pode pedir que venha na consulta seguinte, é importante. E aí a gente tem que explorar os detalhes dos eventos, tá? Isso é um trabalho minucioso, assim, de você saber exatamente o que aconteceu. Sabe, a pessoa vai contar um episódio de uma série que você gosta muito e não pôde ver aquele episódio e a pessoa conta meio por cima. Não, e você diz assim, não, eu quero saber exatamente, ali no começo, como é que foi a abertura, a primeira cena, como foi, o que se falou, o que fez. Então, assim, isso em detalhes, como é que iniciou, qual foi a primeira manifestação, né? O que o paciente sentiu, a primeira coisa que ele sentiu assim, diferente durante o evento, o que foi que aconteceu, ficou assim, ficou assado, cada detalhe, quanto tempo durou, e depois, tá? E depois, como é que a pessoa ficou, tá? Essa descrição do fenômeno, ela é fantástica, é muito interessante, é muito importante. Se teve fatores precipitantes, e quais foram as circunstâncias. Esse evento ocorreu, ou então sempre ocorre quando acorda pela manhã. Então, é sempre nessa circunstância. Acordou, vai ali tomar café e tal, começa a apresentar esse tipo de evento. Ou é durante o sono, é sempre que fica muito privado de sono, ou tem de evento prévio, né, parecido ou um pouco diferente, mas que pode ter correlação durante a vida. A história familiar, né, ver se tem história familiar de epilepsia ou de outras condições. Então, esses são fatores, e claro, comorbidades, todo o contexto da anamnese, né, aqui só chamando atenção para algumas questões que são particularmente importantes no caso das crises epilépticas e da epilepsia. O exame clínico e neurológico não ajuda muito no sentido do diagnóstico de epilepsia, porque a epilepsia em si ela não vai alterar o exame clínico ou o exame neurológico entre as crises, né? Então, assim, claro que durante a crise tem todo aquele quadro, né? Mas o paciente que tem esses eventos e vai para a consulta, assim, pela epilepsia em si, ele não teria alterações no exame clínico ou neurológico. Ele pode ter alterações se não for crise epiléptica, se for uma situação que parece crise epiléptica e não é. O paciente tem, na verdade, síncope, e aí você percebe que ele tem algum grau de irregularidade ou alguma alteração no exame cardiovascular. Ou então ele pode ajudar em relação à causa da epilepsia, né? Então o paciente está tendo crises epilépticas porque tem uma neoplasia cerebral, e aí o exame neurológico ele pode ajudar. Você vai avaliar, ver, nossa, ele tem uma assimetria de reflexos tendinosos profundos, tem uma hemiparesia, tem alguma coisa nesse sentido, e aí ajuda no sentido da etiologia, né? Mas não da epilepsia em si. O eletroencefalograma é um dos principais, vou dizer, o principal exame complementar na avaliação dos pacientes com epilepsia, em termos da epilepsia em si, né? O exame de imagem, ele é importantíssimo também em relação a
a etiologia. O eletroencefalograma, o primeiro registro foi em 1924, tá? Foi um neurologista barra psiquiatra, né? Que assim, que as coisas que eram no final do século retrasado, começo do século passado. Então ele conseguiu fazer o registro de atividade elétrica de neurônio em 1924, mas ele achou aquilo tão inacreditável, vamos dizer assim, né, que ele demorou, só foi publicar em 1929, o Hans Berger, e foi recebido com bastante surpresa pela comunidade científica e tal. Depois isso conseguiu ser replicado, né, a partir de 1934 houve replicação desse achado, e aí foi consagrado, né, o método. Então, assim, é claro que antes já era possível fazer o registro de atividade elétrica cardíaca, mas a atividade elétrica cardíaca, né, o potencial e tudo, ele é muito mais amplo, né? Funciona ali, as células cardíacas, elas funcionam em conjunto, né? Elas funcionam emitindo aquela atividade elétrica em conjunto, então é um potencial muito mais amplo, muito mais fácil de registrar. Então isso já era feito, aí tem o registro aqui do Hans Berger de eletrocardiograma e em cima de eletroencefalograma. Ele colocou 2 eletrodos na região occipital e conseguiu fazer esse registro. Inclusive foi ele que descreveu o ritmo alfa, tá? O ritmo alfa que vocês aprenderam lá na fisiologia, que é o ritmo posterior, né, em regiões occipitais, o ritmo posterior predominante em adultos, né, em vigília relaxada, com os olhos fechados, ali fica um ritmo alfa bem aparente. A gente sabe hoje é possível fazer, então aqui nesse desenho está ficando difícil para mim apontar, mas vamos lá. Então aqui é uma representação do córtex cerebral, dos neurônios do córtex, e aqui em amarelo os neurônios que disparam de forma anormal, que tem essa atividade excessiva ou hipersíncrona. Você pode registrar essa atividade de várias formas. Pode colocar um eletrodo intracelular, um eletrodo intercelular. Isso experimentalmente é feito, né, em animais e tal. Só que na clínica, né, em pacientes, é feito através dessa técnica desenvolvida por Hans Berger, que é colocar um eletrodo de scalp. Então, você coloca o eletrodo no couro cabeludo e ele vai conseguir registrar essa atividade aqui, né? Então, o couro cabeludo, imagine que passa aqui pele, tecido subcutâneo, osso, né, meninge, espaço. Então, é uma técnica bastante complexa, sensível. Então, esse eletrodo ele vai captar, esse sinal ele vai ser filtrado, ele vai ser amplificado, né? Isso é trabalhado no aparelho até gerar um registro que a gente possa entender. Então, aqui no exemplo é de uma atividade anormal, que a gente chama de paroxismo epileptiforme, que reflete uma atividade anormal nesses neurônios. Esse é um paroxismo clássico, que é ponta seguido de onda lenta. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque vocês têm uma aula específica para isso, que está lá disponível no site, uma aula sobre eletroencefalograma, em que são explicados esses paroxismos. E daí o que acontece? A gente não quer registrar só ali a atividade occipital, como fez Hans Berger, né? A gente quer documentar todo o maior número possível de áreas, né, neuronal do cérebro. E aí a técnica evoluiu para esse sistema que chama Sistema 1020, o Sistema Internacional de Colocação de Eletrodos, chama Sistema 1020. Esse sistema ele é para ser utilizado em qualquer tipo de exame de eletroencefalograma que seja feito em qualquer parte do mundo. Ele chama 1020 com base na distância entre os eletrodos, tá? Não vou entrar em detalhes, mas reparem como os eletrodos eles se estendem pela maior parte possível, né? Aqui do que se pode registrar do cérebro. Eles têm letras. Essas letras elas referem-se ao local, então frontal, frontopolar, temporal, parietal, occipital e o C de central, né? A região aqui central, onde tem o sulco central, o giro pré-central e o giro pós-central. Também há números. A letra e o número ele estabelece qual é a localização do eletrodo. Os números que ficam do lado esquerdo do cérebro, eles são números ímpares. Então,
Todo o que a gente vê aqui são os eletrodos que estão monitorando a atividade de hemisfério cerebral esquerdo. Do lado direito vai ter a mesma localização de eletrodos, só que com números pares. Então, onde aqui tem F3, do lado direito tem F4. Aqui tem F7, do lado direito tem F8. E o Z significa que está colocado em linha média. Como é potencial elétrico, vocês recordam, está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo aí ligado na aula? Gente, me dê um sinal aí. Joia. Que bom, obrigada. Então, qualquer dúvida vocês podem ir colocando, tá? E falando. Então, como é potencial, a gente vai registrar potencial elétrico neuronal. Lembrem aí do ensino médio, sempre tem que ser registrado a diferença de potencial, né? Então, sempre vai ser o potencial de um gerado aqui, captado por um eletrodo, em relação a outro. E aí, assim são feitas as montagens, estão vendo? Então, aqui, ó, FP1 com F7, diferença entre F7 e T3, T3, T5. Aí vem lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Tá? Tem diferentes formas de combinar esses eletrodos, né? E assim, então tem diferentes montagens. Essa aqui é uma montagem clássica de eletroencefalograma. E aí, o que vocês veem aqui? Ó? Aqui, as atividades. Vem uma atividade de base, atividade normal, e vejam como aqui no meio se destaca algo diferente, né? Ele tem esse destaque e depois volta para a atividade de base. Se vocês tiverem, eu apontando aqui no lugar, tá? Então aqui é atividade de base e aqui no meio se destaca da atividade de base uma atividade diferente, tá? Se vocês olharem com bastante boa vontade, vocês vão ver que essa atividade é composta por ponta, onda lenta, ponta, onda lenta. Às vezes tem mais de uma ponta, onda lenta, tá? É isso aqui, só que não desenhado, né? É esse aqui da vida real, tá? Então, ponta, onda lenta, que são paroxismos epileptiformes. Então, por aqui vocês observam como é importante, como é amplo, né, esse registro. E aí vocês vão ter um complemento sobre isso na aula lá do Rafael, a aula sobre eletroencefalograma, mas eu vou pontuar aqui algumas coisas importantes para o clínico em relação ao eletroencefalograma, algumas dicas, né, pulo do gato. Primeiro, que o eletroencefalograma, a preparação para analisar um eletroencefalograma é uma preparação mais longa do que vocês podem imaginar, tá? Vou fazer uma comparação com o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um tipo de registro que, obviamente, todo cardiologista é capaz de fazer uma análise de eletrocardiograma, né? E até o próprio clínico, alguns achados do eletrocardiograma, eles devem ser reconhecíveis pelo clínico, né? Então, alguém que trabalha em um serviço de pronto atendimento, de urgência, do que for, precisa ter uma formação básica de interpretação de eletrocardiograma, não é verdade? Isso é esperado, né? Vocês vão fazer prova de residência, vocês estudam lá eletrocardiograma, pode aparecer um traçado. Então, o eletrocardiograma ele tem essa característica. O eletroencefalograma não, tá? O eletroencefalograma não. Para vocês terem uma ideia, não é todo neurologista que tem formação para eletroencefalograma. Então, como é a formação do eletroencefalograma? Depois de... Joia, obrigada, Jaime. Depois da residência de neurologia, há um período complementar de 1 ano de formação em neurofisiologia. E aí tem diferentes áreas de neurofisiologia. Uma delas é eletroencefalograma. Então, interpretar um exame, né, não é para todo mundo. E a gente tem que estar atento a isso. Então, vocês como clínicos, né, que recebem os pacientes, vou pedir um eletroencefalograma, sei que é importante nesse contexto, vocês procurem saber na cidade, na região de vocês, quem são as pessoas habilitadas a isso. Então, tanto a técnica de aquisição, porque a técnica de aquisição é fundamental,
tem que haver todo um preparo de couro cabeludo, de preparo de material, de eletrodos, de colocação de eletrodos, de registro, que é feito por um técnico, mas esse técnico ele tem o treinamento e é supervisionado por um médico responsável, né? E é o médico que depois vai fazer a análise do registro para dar o laudo. Então, isso é uma área de atuação, né, pela Associação Médica Brasileira, é uma área de atuação de neurofisiologia. Então, e é regulado pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Então, tem prova de área de atuação, com banca, com tudo. E aí vocês vão ter disponível no site da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, vocês podem procurar na região de vocês quem tem essa habilitação realmente para ver o exame de eletroencefalograma, tá? E tenham esse cuidado, porque o eletroencefalograma bem feito e bem interpretado é muito útil, mas quando não é esse o caso, ele não ajuda nada quando não atrapalha, tá? Então, há situações em que o eletroencefalograma ele atrapalha a abordagem do paciente, né? Não o eletroencefalograma em si, mas a forma como ele foi feito e interpretado, tá? Então, cuidado com isso. Essa é uma dica, assim, bem preciosa que eu estou passando para vocês, né? Terem informação em relação a isso. Quem é responsável, quais são os serviços de eletroencefalograma que vocês devem recomendar. Então, o eletroencefalograma, ele vai servir de suporte ao diagnóstico. Então, uma situação que você está precisando fazer o diagnóstico, você fica aí na dúvida se é realmente crise epiléptica ou não, ele pode ajudar, tá? Em situações de você, lembram do critério 2 lá de epilepsia, né? Então o paciente teve uma crise única e você está tentando juntar outros elementos para saber se pode ser feito o diagnóstico de epilepsia. O eletroencefalo pode ajudar, então ele serve de suporte ao diagnóstico. O diagnóstico é clínico, mas ele pode ajudar no suporte ao diagnóstico, a estabelecer qual é o tipo de crise epiléptica, a área de início das crises. Então isso até que para o clínico não é tão importante, mas em algumas situações é bastante importante, tá? Saber onde é que as crises iniciam. O tipo de epilepsia, então vai ter alguns tipos de epilepsia em que vai ter achados característicos, né? Os paroxismos epileptiformes, eles têm características assim mais típicas daquele tipo de epilepsia. E é um exame assim, que ele tem em adulto, a especificidade é alta, tá? Ou seja, um exame alterado, né, aquele determinado padrão de paroxismo e tal, ele sendo bem feito o exame, sempre reforçando isso, ele tem uma especificidade assim, até alta, tá? Mas a sensibilidade, ela é baixa, porque assim, isso de uma forma geral, né? Tem diferentes tipos de epilepsia, mas de uma forma geral a sensibilidade é baixa. Por que a sensibilidade é baixa? Vamos pensar assim, como é feito o exame. Então, vocês estão lá, o exame ambulatorial, né? O exame normal que é agendado, que é a maior parte dos exames. Vocês estão lá no consultório, no ambulatório, onde for, pede um eletroencefalograma. É importante que sempre vocês peçam assim, eletroencefalograma em sono e vigília, tá? Que é esperado que o registro seja feito também durante um período de sono, que ajuda a aumentar a sensibilidade. E aí vocês pedem o exame, o paciente vai pegar aquela solicitação, o paciente vai pegar aquela solicitação, vai agendar, tá? E aí a agenda recebe algumas orientações, olha, tem que fazer assim, assado, lavar a cabeça, assim, assado, que está lá no vídeo de eletroencefalo, e vai no dia fazer o exame. Chega lá, o técnico ou a técnica coloca os eletrodos, né, prepara segundo o sistema 1020, e aí o paciente fica ali monitorado durante um tempo, 20 a 40 minutos, vamos dizer cerca de 30 minutos, no eletroencefalo ambulatorial padrão, fica monitorado durante aquele tempo. Depois a técnica sob observação, de preferência com a filmagem também de vídeo. Depois a técnica o técnico retira os eletrodos, tá? O paciente vai para casa, aquele registro vai ser avaliado pelo médico e é liberado o laudo. Então, o procedimento é assim. Então, vocês me digam, é esperado que esse paciente que haja o registro da crise durante o eletroencefalograma ambulatorial? Assim, qual seria a chance
do paciente ter uma crise naquele momento, baixíssimo, tá? É muito baixo. Então, normalmente acontece às vezes, e aí é uma sorte, é ótimo, mas na maioria das vezes o que é registrado é atividade interictal. Então, lembrem muito da palavra ictus, né, da crise, que é muito utilizada na epilepsia. Então, pré-ictal, ictal, pós-ictal é um termo bastante utilizado também. Então, o que é registrado ali é atividade eletroencefalograma interictal, entre as crises. E daí, dependendo do tipo de epilepsia e de algumas condições, isso pode aparecer ali durante aquele registro de 30 minutos ou não. Por isso, são utilizados também métodos de ativação, como vocês mesmo, a Beatriz colocou aí, só se for instigado. De fato, são utilizados métodos de ativação, por exemplo, a privação de sono, tá? Na noite anterior, o eletroencefalo, durante o eletroencefalo, a hiperventilação, fotoestimulação, para tentar revelar esses paroxismos, tá? Esses paroxismos interictais, porque aquela área ali anormal, ou as áreas anormais, elas estão ali, não vão gerar crise o tempo todo, mas como elas são anormais, elas podem gerar esses paroxismos mesmo entre as crises. Depende do tipo de epilepsia e se for utilizado o método de ativação. Então, o eletroencefalograma, ele é um exame bastante dinâmico, tá? Então, não é um exame que às vezes a gente pediu uma vez e pronto, veio normal, acabou. Uma forma de aumentar a sensibilidade é pedir mais de um exame. Então, não foi dessa vez, mas tem indicação, vou solicitar novamente para tentar aumentar essa sensibilidade, tá? Então, tem várias questões aí relacionadas à sensibilidade, mas é importante vocês saberem disso, que um eletroencefalo normal, ele não exclui de forma alguma a possibilidade de epilepsia. E aí tem o vídeo EG, né, que veio aí na esteira da evolução tecnológica. Esse não é pedido de rotina, ele acaba sendo um exame mais específico para alguns casos. Um paciente, ele fica com a monitorização do eletroencefalo e filmado também. Isso pode ser por algumas horas, né, um vídeo EG ambulatorial, ou pode ser feito hospitalar. E a ideia do vídeo EG, principalmente hospitalar, é conseguir flagrar, tá? Isso ocorre, tem algumas indicações, por exemplo, o paciente que tem um tipo de epilepsia em que a indicação cirúrgica tem uma epilepsia focal, né, de difícil controle, não está respondendo bem, não responde bem ao tratamento com a droga antiepiléptica e tem indicação, tem uma lesão no exame de imagem que é potencialmente a lesão responsável pelas crises, e aí, mas você tem que confirmar que as crises realmente iniciam ali, porque não é porque a pessoa tem uma lesão e tem a crise epiléptica que necessariamente é aquela lesão que está gerando as crises, tá? Então, na hora de você indicar uma cirurgia, né, vai fazer uma neurocirurgia, retirar uma parte do cérebro, retirar aquela lesão, isso para tratar a epilepsia, né, só para tratar a epilepsia, não é porque é uma neoplasia que tem que ser retirada, nada disso, é, por exemplo, uma displasia cortical, uma esclerose no hipocampo. A maior parte das cirurgias são feitas por casos de esclerose hipocampal. Você vai lá retirar o hipocampo da pessoa. Para fazer isso, tem que ter certeza, né, que é aquela área que está gerando as crises. Então, é uma situação em que se encaixa bem a indicação de vídeo EG. Uma outra situação em que vocês vão ter um vídeo próprio para isso é quando você quer fazer o diagnóstico diferencial, se aquilo é mesmo crise epilética. Então, o paciente apresenta eventos que clinicamente, assim, pela anamnese, por outros recursos, né, você pede para filmar, né, os familiares filmarem ali aquele evento e tal, e juntando tudo isso, ainda assim você não consegue distinguir se realmente é crise epilética ou se é uma crise, um evento, né, paroxístico não epiléptico do tipo psicogênico e tal, e aí você faz o vídeo EG para tentar documentar a crise. Vocês também vai ter uma videoaula sobre esse diagnóstico diferencial. Em relação ao exame de imagem, né, e aqui na primeira imagem, um exame de tomografia mostrando uma neoplasia, tá? Então, a tomografia já ajuda
ajuda bastante, vai mostrar alterações mais grosseiras, já podem ser visíveis, né? Uma neoplasia, uma coisa assim, calcificação, tal, como tem lá na aula de etiologia, epidemiologia, que já está lá no site, porque a ressonância ela vai mostrar coisas que a tomografia não mostra, por exemplo, a esclerose hipocampal. Então aqui uma ressonância em T2, né, um corte coronal mostrando aqui os hipocampos e mostrando essa esclerose hipocampal aqui, que é uma das causas mais frequentes de epilepsia focal, tá? Uma displasia cortical, olha aqui o nível de detalhe, tá? Então, como é que você veria essa área aqui de displasia cortical numa tomografia? A ressonância realmente ela contribui mais para esse diagnóstico etiológico. Quando fazer o exame de imagem? Olha, quase sempre, tá? Vou botar um quase pequenininho e um sempre maior, quase sempre, porque se o paciente começa a ter, o idoso, né? Um idoso que começa a ter epilepsia, vai ser epilepsia focal, tá? Provavelmente uma epilepsia secundária, algum agravante ali, por exemplo, doença cerebrovascular, né? Então, assim, um idoso que começa a um quadro de epilepsia, com certeza tem que fazer um exame de imagem. Acho que vocês, não passa pela cabeça de vocês dúvida em relação a isso. Um adulto também, tá? As crianças quase sempre, assim, para a gente ir ao rigor, o rigor do livro, o exame de imagem ele poderia ser dispensado em casos de epilepsia em que você caracteriza muito bem que é uma epilepsia genética generalizada. Por exemplo, uma epilepsia ausência infantil, uma epilepsia mioclônica juvenil, ele, assim, teoricamente poderia ser dispensado o exame de imagem. Mas é muito difícil, assim, não sei que seja muito bem caracterizado e o acesso ao exame de imagem seja muito restrito. No final das contas, o paciente abrindo um quadro de epilepsia e tal, acaba sendo feito, tá? Então, a exceção possível seria epilepsia, né, que inicia em crianças ou adolescentes, que são epilepsias claramente uma síndrome epiléptica generalizada genética. Então, quais são os nossos objetivos, né? A gente viu os instrumentos para avaliação e onde é que a gente quer chegar, né? Vai utilizar esses instrumentos para chegar onde? Primeira coisa, a gente vai se perguntar se aquilo é uma crise epiléptica. Então, o paciente vai chegar com um relato, na maioria das vezes, estou falando da situação ambulatorial, né? Mas pode ser até que no pronto atendimento o paciente chegue com um relato ou ainda apresentando crise, ou apresentou uma hora e apresenta de novo ali na sua frente, tá? A primeira pergunta que vocês vão se fazer, com certeza, é se é uma crise epiléptica. E aí, tem o diagnóstico diferencial com os eventos paroxísticos não epiléticos, que tem uma aula só para isso, elaborada pelas monitoras. E se aquilo, sendo crise epiléptica, é realmente crise epiléptica, se é epilepsia. Vocês viram que existe a situação de crise sintomática aguda, ou de crise única, né, que ainda não elege para o diagnóstico de epilepsia. Vamos dizer que isso seja assim, né, que é crise epiléptica, é epilepsia, que é a maioria dos casos, e daí vocês vão partir para definir o tipo de crise epiléptica, e em seguida definir o tipo de epilepsia, e é isso que a gente vai ver agora, tá? Como definir o tipo de crise epiléptica, a nossa referência é a classificação dos tipos de crise da Liga Internacional contra a Epilepsia, a versão de 2017, que é a versão mais atual. Eu vou ter que parar um pouquinho agora, tá?